Olá, minha gente. Vamos aí para mais uma aula de física. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre a lei de Coulomb, só que nós vamos usar essa aula apenas para a resolução de questões, ok? Então vamos lá. Nossa primeira questão foi a questão do simulado que nós fizemos semana passada. Então essa foi uma das duas questões do simulado. A questão dizia o seguinte: duas esferas, a carga da primeira esfera era 1 vezes 10 elevado a menos 6, a carga da segunda esfera era 9 vezes 10 a menos 3, e ele diz que essas duas esferas elas se repelem no vácuo com uma força de 1 newton. Então ele diz, sabendo que a constante elétrica no vácuo, a nossa constante K, é 9 vezes 10 elevado a 9, a distância entre essas cargas em metros é de quanto? Então veja que nós temos aqui a nossa fórmula da lei de Coulomb, que nós já conhecemos. Essa questão ela já nos forneceu a força. Então a força é de 1 newton, está aqui. O nosso valor da constante K é aquele valor 9 vezes 10 elevado a 9, está aqui, vezes o módulo da primeira carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6. O valor da segunda carga é 9 vezes 10 elevado a menos 3, dividido, tudo isso aqui, dividido pela distância ao quadrado, que ele não forneceu a distância. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui primeiramente, coloco um aqui embaixo, vamos fazer meios pelos extremos. Então 1 vezes d ao quadrado é d ao quadrado, está aqui, que é igual. Pega esse 1 aqui e multiplica por tudo que está aqui em cima. Então, vou pegar aqui uma canetinha de outra cor, ok? Para a gente ir identificando. Vou multiplicar esse 1 por 9, é 9. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 9 dá 81. Então, aqui embaixo vai ficar 81 vezes 10, né? E agora vamos resolver essa potenciação aqui. Aqui em cima eu tenho um 9 positivo. Já repeti o 10 lá embaixo. Aqui eu tenho menos 6 e aqui eu tenho menos 3. A gente sabe que menos 6 com menos 3 é menos 9. Então, 9 positivo. Vou colocando aqui em cima para a gente identificar. Esse 9 aqui que eu estou colocando é referente a esse 9 aqui, que é um 9 positivo. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Então, a gente sabe que 9 menos 9, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior, que dá 0. Então, aqui fica 10 elevado a 0. A gente sabe que 10 elevado a 0 é 1. Não é isso? 10 elevado a 0 é 1. Se 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 81 é 81. Então, a minha distância aqui ao quadrado vai ser... Eu vou resumir isso aqui a 81. Esse 10 elevado a 0 aqui, ele deixa de existir. Eu vou substituir esse 2 aqui pela raiz de 81 e chego na minha resposta, que é 9. Essa distância é dada em metro. Ok? Então, a distância entre essas duas esferas é 9 metros. Vamos agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão... é isso. Eu coloquei até aqui embaixo, ó, a habilidade referente a essa questão aqui. Tá certo? A gente sabe que a lei de Coulomb, esse conteúdo que a gente trabalha no terceiro ano do ensino médio, ele utiliza essa habilidade aqui, a habilidade 101. Utilizar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica entre duas cargas elétricas. É isso. Então vamos lá. Nós vamos para a questão, que é essa aqui. A questão diz o seguinte. Questão 2. Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb. A gente sabe que microcoulomb é o mesmo que 10 a menos 6. Então, esse é o valor de uma carga Q. O valor da outra carga é menos 4 microcoulomb. Então, aqui também equivale a 10 a menos 6. Vou colocar essas observações aqui em cima. Elas são separadas por uma distância de 5 centímetros.
calcule o módulo da força de atração entre elas. Então vamos lá, a fórmula está aqui, então a gente vai para a resolução. Ele quer saber a força, é isso? Então vamos lá, a constante K, 9 vezes 10 elevado a 9, está aqui, vezes o módulo do valor da primeira carga, que é 2, como é microcoulomb, 10 elevado a menos 6. Vezes o módulo da segunda carga, aí vem um detalhe. Veja que aqui em cima eu tenho menos 4. Como esses valores estão em módulo, esse sinal de menos desaparece. Então aqui fica 4 positivo, vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância. Outra observação aqui, essa distância está em centímetros, ela não está em metro. Então eu vou ter que converter esses 5 centímetros em metros. A gente vai fazer a conversão aqui. A gente sabe que no sistema de medidas, que é quilômetro, hectômetro, né? Tá aqui, hectômetro, decâmetro. Vou colocando aqui metro, decímetro, centímetro e o último é milímetro, né? Então vamos lá. Se eu tenho aqui 5 centímetros e eu vou vir para cá, eu vou converter, eu vou voltar uma casa decimal, outra casa decimal. Então esse 5 vai ficar 0,05 metros. Se eu converter 5 centímetros em metro, vai ficar 0,05 metros. Mas aqui embaixo a gente não vai fazer isso. A gente vai representar isso aqui em forma de notação científica. Eu vou colocar 5. Eu não vou ter duas casas decimais aqui. Então eu vou colocar 10 elevado a menos 2. Isso vai facilitar para mim. Você poderia também usar 0,05 se você quisesse. Não ficaria errado não. Eu prefiro fazer desse jeito porque no momento da divisão vai ficar mais prático, mais fácil, porque a gente vai trabalhar sem vírgula. Não é isso? Então a gente sabe que essa distância aqui, ela é sempre ao quadrado. Não é isso? Olha aqui a fórmula, ó. Olha aqui em cima, distância ao quadrado. Então, para finalizar, vamos lá. Essa força vai ser, deixa eu ver aqui, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72. 72 vezes 10. 9 positivo com menos 6. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Então vai ficar mais 3. Não é isso? E aqui eu tenho menos 6. Então, quando eu resolver toda essa potenciação aqui, sinal diferente diminui e dá o sinal do maior, vai sobrar menos 3. Então aqui vai ficar menos 3. Dividido. Daniel, 5, olha que é ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? 25. 5 ao quadrado é 25. Vezes 10. E esse menos 2 aqui, Daniel, ao quadrado, você coloca sempre o seguinte. Você coloca o dobro disso aqui. O dobro de menos 2. O dobro de 2 é 4. É isso. E a gente chega na nossa resposta final. Ok? Então vamos lá. Divide 72 dividido por 25. Que vai dar exatamente 2,88. Já vou fazer direto logo aqui a divisão. Repete o 10. Divisão de potenciação, coloca um sinal de menos no de baixo. Então, menos com menos, em vez de ficar menos 4, vai ficar mais 4. Mais 4 menos 3 vai ficar mais 1, porque sinal diferente diminui e dá o sinal do maior. 10 elevado a 1 é 10. Não é isso? 10 elevado a 1 a gente sabe que é 10. Então, vou fazer o seguinte. Ó, 10 elevado a 1 é 10. Então, 10 vezes 2,88. Ou seja, eu vou tirar isso aqui da forma de notação científica. É só você andar uma vez com essa casa decimal aqui. Então, aqui vai ficar 28,8. Então, essa é a força existente entre essas duas esferas aí. A força de atração entre elas será de 28,8 Newton. A força é dada em Newton.
Ok, minha gente? E vamos agora para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão, ela é uma questão do Enem 2012. Ela diz o seguinte: 8 cargas positivas mais Q são uniformemente dispostas sobre uma circunferência de raio R, como mostra a figura a seguir. Uma outra carga positiva, mais 2Q, é colocada exatamente no centro C da circunferência. Ele quer saber a força elétrica resultante sobre esta última carga é proporcional a. Vamos lá. A gente aqui, nessa questão, é interessante a gente observar o seguinte. Ela é uma questão que a gente não vai necessariamente precisar usar a fórmula da lei de Coulomb. É isso. Como a gente já conhece a fórmula, tem umas observações aqui importantes. Primeiro, ele diz o seguinte, que aqui no centro eu tenho uma carga 2Q. E todas essas cargas aqui, cada uma delas, são cargas que elas têm a mesma carga elétrica, né? Essas esferas aqui elas têm a mesma carga elétrica. E existe entre elas uma força de repulsão. Então, se existe entre cada esfera dessa, representada aqui por esse sinal de mais, se cada esfera dessa existe uma força de repulsão entre elas, isso a gente vê aqui que na questão ele fala disso. Ó. Ela é uma carga, ó. A força resultante sobre esta carga é proporcional a. Vamos lá. Então veja só, se existe uma força de afastamento, uma em relação à outra, então o movimento dela será esse. Essa se movimenta para cá, por exemplo, essa aqui para cá, essa para cá, essa no sentido contrário. Por que, Daniel, no sentido contrário? Porque elas são cargas de mesmo sinal e mesma intensidade. E existe uma força de repulsão entre elas. Então, a tendência dessas cargas é fazer isso aqui. Então, a força resultante em relação a essa aqui vai ser zero. Nossa resposta aqui seria a letra E. Ok? Então, essa questão 3 aí, a gente não há necessidade da gente usar, basicamente, a fórmula da lei de Coulomb. Se você usasse a fórmula, isso você poderia também chegar na resolução. Se a gente usasse a nossa constante 9 vezes 10 elevado a 9, utilizasse cada carga dessa aqui como valor de 1 Coulomb, isso a gente também chegaria e a gente iria até identificando por que não pode ser letra A, por que não pode ser letra B, letra C e letra D. É isso porque sempre que a gente fizesse essa divisão, a gente não iria chegar no valor de zero. A gente chega no valor de zero. Ok, minha gente? Então, por hoje é só. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.